Oi, eu sou o Deep e hoje eu tô aqui pra falar sobre The Last of Us. Não necessariamente o jogo, mas sim a série. E sim, eu me mudei, estou em outra casa, veja só que interessante. Desculpa demorar a postar vídeo. Enfim, The Last of Us, da HBO. Vou falar um pouquinho sobre a série. Isso aqui não vai ser especificamente um review, até porque eu não terminei de ver a série nem sequer terminou quando eu tô gravando isso aqui. Mas eu quero dar as minhas primeiras impressões. Não só porque é uma adaptação de jogo e eu quero falar sobre isso, mas também porque eu não sou um super fã de The Last of Us igual 99% da internet. Isso não quer dizer que eu não goste do jogo. Eu joguei o jogo, comprei na pré-venda, gostei, valeu todo o dinheiro, joguei quando saiu no PS3. Eu ainda não joguei o remaster e não vou jogar o remake porque não faz sentido o remake, mas eu vou jogar o remaster em algum momento. Enfim, The Last of Us, um dos colossos que a gente tem agora nos videogames. Entretanto, aqui está eu, um completo aleatório na internet, dizendo que The Last of Us não é tão bom assim. Pelo motivo de The Last of Us não ser um jogo divertido de jogar, mas sim um jogo divertido de assistir e passar por ele só por conta da história e dos personagens. Eu acho a gameplay simples e bastante repetitiva, e por conta disso, pra mim, o que faz The Last of Us ser o The Last of Us é a história, especialmente a construção dos personagens, especialmente dos protagonistas, a Ellie e o Joel. Então, quando foi anunciada uma série do The Last of Us e o pessoal da Naughty Dog tava envolvida, eu pensei comigo mesmo, isso pode dar uma bosta tão tremenda, porque a adaptação de jogo, a gente tem essa maldição que tá sendo quebrada. A gente ainda tem aquelas adaptações que são meio toscas, mas agora estão se mostrando serem decentes. Castlevania, Arcane, Sonic the Hedgehog, a gente tá tendo agora uma ressurreição dos filmes de jogos ou qualquer coisa que adapte um jogo. Só que o que acontece? A experiência de The Last of Us não é 100% gameplay, é muito mais história e personagem. O que levou meu cérebro a ficar dividido em duas posições, uma com muitos argumentos bons e outra com um argumento muito ruim. Os argumentos bons sendo do tipo, vão manter os desenvolvedores do jogo pra ajudar na série, a trilha sonora é feita pelo Santarola, que é quem faz a trilha sonora original do jogo, o Pedro Pascal sendo o personagem principal, sendo o Joel, combinando perfeitamente pro papel. Tem mais uma porrada de coisa contra o incrível argumento de é uma adaptação de jogo. E é estranho isso porque há um certo tempo atrás esse meu medo era absurdamente maior. Eu odiava quando qualquer coisa ia ganhar uma adaptação. Até recentemente, quando tudo começou a virar, só que ainda tava pesado em The Last of Us, porque The Last of Us, apesar de ser uma história absurdamente cabulosa de foda, quando a gente fala de adaptação de jogo, os diretores, os roteiristas, eles adoram pegar assim o material fonte, quebrar no meio e tacar fogo e depois jogar no mar. Eles simplesmente fazem umas mudanças que não faz sentido nenhum. E o lance é, a história de The Last of Us é simples, porém tão eficaz que é impossível você imaginar alguma coisa sendo mudada. Apesar de hoje em dia a gente ter adaptações que trocam um pouquinho aqui e ali da história original, mas fazem mudanças positivas, é simplesmente muito difícil você ver isso em The Last of Us. Entretanto, essa série fez eu calar minha boca e deu um soco no meu cérebro burro, por dois pequenos motivos. O pessoal que trabalhou na série basicamente pegou o material original, conseguiu modificar, dobrar isso pra ser fiel aos jogos, mas também ter mudanças completamente boas. E o segundo motivo é que essas certas diferenças vêm com complementações, o que torna essa série algo bem diferente do jogo. As duas obras seguem um caminho parecido, só que o jeito que eles atravessam esse caminho são bem diferentes. Tentando dar um exemplo com o menos de spoiler possível, no primeiro episódio da série, diferente do jogo, a primeira grande mudança da série é que no começo a gente não tem só a cena do Joel perdendo a filha, a gente tem uma grande construção de como era o mundo antes disso e como isso foi afetando aos poucos o mundo que a gente conhece. Ou seja, a gente não tem só o antes e depois do Joel, a gente tem o antes e depois do mundo. A gente sabe mais da vida da filha do Joel, a gente sabe mais sobre os vizinhos do Joel, a gente sabe mais como a cidade funcionava em 2003, e o que é muito interessante, dá uma profundidade maior pra história. Só que não só isso, algumas mudanças nas ações do Joel e da Ellie conseguem dar mais atratividade pros personagens, conseguem apresentar melhor eles. O exemplo com menos spoiler aqui seria o exemplo da criança morta. Todo mundo sabe que o Joel ele perde a filha lá no grande dia do incidente, e que logo em seguida, quando o Joel aparece de novo, a gente vê um homem completamente quebrado, e a gente nota isso tanto pela história como a gameplay, que é literalmente mata qualquer coisa que anda. Só que na série, anos depois do grande incidente, a gente vê um monte de pessoas simplesmente jogando um corpus na fogueira. Em um momento, até simplesmente chega e vê um corpo e ela fica meio relutante de jogar na fogueira. Nisso só chega o Joel, pega o corpo e joga na fogueira igual qualquer outro. Só que o lance que torna essa cena bem mais pesada, especialmente pro personagem do Joel, é pelo fato de que ele aparentemente sabe como aconteceu isso. Antes dessa cena do Joel se desfazendo do cadáver, a gente vê a história da menina, o que te deixa pensando que, caramba, provavelmente ele sabe o que aconteceu com essa criança. Isso é genial porque aí você começa a pensar sobre o porquê que o Joel simplesmente não reagiu por ser um cadáver de uma criança, e também você começa a pensar que, putz,
o pessoal que basicamente defende os humanos que tem que simplesmente matar uma criança sem dó nem piedade. Em nenhum momento no interrogatório que eventualmente leva à morte da criança você vê alguém relutante em fazer isso. Então aqui a gente vê adições e mudanças que são benéficas para a história. E apesar de eu ter dado um exemplo simples, por incrível que pareça, existem mudanças absurdamente gigantes. Uma delas acontece no episódio 3, que basicamente a história do Bill muda completamente. O Bill era literalmente um cara que fazia armadilha, colocava numa cidade, morava na cidade e ia vivendo lá, e depois ele tem uma dívida com o Joe, ele dá um carro pro Joe e acabou. Esse é o papel dele no jogo, 30 segundos. Irmão, na série ele tem um episódio inteiro dedicado só pra ele. O episódio mostra o personagem, mostra ele antes da pandemia, depois da pandemia, o que aconteceu com ele, desenvolvimento dele, apresenta um personagem novo, faz um amor pra ele. Meu irmão, você acredita o tamanho da diferença e ainda assim foi positiva? Então basicamente o que eu tô tentando dizer é que até o momento onde eu assisti, que eu cheguei só no episódio 4, terminei de assistir, dei uma processada e agora tô gravando isso aqui, The Last of Us é uma boa adaptação que puxa muito do seu jogo, mas ele tenta suas coisas novas, e essas coisas novas são positivas. Mas no resumo é isso que eu tenho pra falar. A série tá muito da hora, isso aqui não é um review, é só o que eu tô achando até o momento. Eu só vi metade da série, a série vai ter 9 episódios, eu vi 4. Então minhas primeiras impressões são essas. Talvez, se a série for realmente boa, eu faça algum review. Talvez se ela for boa ou se for muito ruim, isso vai depender bastante do final. Mas enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Adeus.